Meus irmãos, abram as suas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 4. Gênesis, capítulo de número 4, do versículo de 1 até o versículo de número 16. Diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra até a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. Se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Amém? Muito bem, eu quero conversar com vocês nesta noite sobre conflitos no lar, conflitos em família. Nós temos aqui o primeiro exemplo de um conflito que, na verdade, na sequência dele, deu-se a morte de um dos irmãos, no caso aqui a morte de Abel. Adão e Eva eles formaram a primeira família. Deus formou essa família. E pelo pecado, pela desobediência, eles foram expulsos da presença de Deus e expulsos do Éden. E ali, depois que foram expulsos do Éden, eles tiveram ali 2 filhos, inicialmente 2 filhos. Foi Caim e Abel. Então, o primeiro conflito não foi exatamente entre os 2 irmãos, nessa leitura que nós fizemos no capítulo 4. Mas o primeiro conflito na família aconteceu logo após a desobediência de Adão e Eva a Deus
quando Adão apontou Eva como a responsável por ele ter comido o fruto proibido. Ali foi o primeiro conflito do casal entre o esposo e a esposa. Só que eles foram expulsos do Éden, e surgiu então um novo conflito de Caim e Abel. Por isso que eu estou trazendo para a gente pensar nesse conflito, porque foi um conflito que não houve solução, não houve resolução. Então o fim foi realmente ali um desastre, a morte de um dos irmãos e a expulsão de Caim da presença de Deus e para ser errante sobre a face da terra. Ora, conflito entre famílias é uma coisa muito comum, irmãos. Se eu perguntar aqui, em algum lar, em casa de vocês, perguntar se nunca houve conflito dentro de casa, logicamente ninguém vai levantar a mão. Mas se eu disser, perguntar se houve, todo mundo vai levantar a mão. Por quê? Porque não existe lar, não existe família que não tenha conflitos. Existem conflitos em maior grau, em menor grau, né? E se for logo resolvido, vai tudo bem, mas se não for resolvido, acontece o que aconteceu aqui com Caim e Abel. Por isso, é que a gente pode dizer, queridos, que uma família saudável não é aquela que não tem conflitos. Uma família saudável é aquela que pode resolver e superar os conflitos que acontecem dentro do lar. Porque não existe lar, não existe família sem conflito. É claro que a gente está olhando aqui para um caso onde houve um destino final aqui muito grave, né, que foi a morte. Mas a Bíblia, irmãos, se a gente for olhar, é cheia de exemplos de conflitos nos lares, nas famílias, né? Por exemplo, vocês já ouviram falar da história de Esaú e Jacó? Será que eles foram sempre irmãos chegados? Sempre irmãos que estavam ali, sempre em harmonia? Né? A gente sabe que não é isso? A gente sabe que havia uma rivalidade de Jacó para com Esaú. E nós sabemos que Jacó, incentivado pela mãe, ele enganou o pai. E por ter enganado o pai, ele foi expulso ali da terra, né? Ele saiu e nunca mais ele viu a mãe, né? Nem a mãe ao filho. O conflito ali da mulher com o marido, porque a mulher tinha as suas preferências e, portanto, ela incentivou aquele conflito. E o conflito entre os irmãos de Esaú e Jacó. Vocês lembram de José e seus irmãos? José, querido, era aquele que era mais amado do pai, né? E os irmãos tinham ciúme, tinham inveja, tinham raiva de José. Coitado, foi levar comida para eles, porque o pai mandou. E quando chegou lá, o que aconteceu? Quase ia sendo morto. Mas, por uma atitude de um irmão mais misericordioso, disse: não, vamos vender aqui para essa caravana e vender ele para a gente. Então veja, se a gente for olhar na Bíblia, nós vamos então perceber que isso é algo realmente presente nos lares, presente nas famílias, e que nós precisamos olhar com cuidado. Porque se nós queremos uma família em harmonia com Deus, uma família feliz, nós precisamos aprender a superar os conflitos, a vencer todas as dificuldades que nós ali enfrentamos. Por isso é que nós queremos aprender com Caim e Abel. Por quê? Porque eu entendo que aqui foi um caso muito grave, mas que houve oportunidades para que Caim não fizesse o que fez, e ele não aproveitou a oportunidade. E muitas vezes é isso, irmãos, que acontece nos nossos lares, é isso que acontece na nossa casa, porque as oportunidades são dadas, só que muitas vezes o nosso coração, cheio de ódio, cheio de ira, cheio de pecado,
não consegue enxergar aquilo que Deus está oportunizando para que venhamos a ter realmente harmonia no nosso lar, na nossa casa. Então a gente quer aprender um pouquinho com eles. E eu entendo que a origem do conflito no lar está no pecado. Toda origem de conflito está no pecado. O relato aqui nos conta que Caim ficou muito irado, de cara fechada, né? Diz o texto que ele ficou de cara fechada, porque Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Então ele ficou irado com o irmão, irado com Deus. Existem duas vertentes aqui da ira de Caim. Uma foi com o irmão. Não sei se porque ele era o mais velho, não sei se porque ele entendia que a oferta dele, né, estava ali sendo colocada diante de Deus, assim como do irmão estava, mas ele se irou com o irmão, mas se irou também com Deus. A ira dele foi dos dois lados. E a gente então vai perceber que a questão, ela não estava apenas na oferta em si, mas estava no coração daquele que estava oferecendo a oferta a Deus. Existia uma diferença, tanto na oferta que foi dada por Abel, foi colocada diante de Deus ali a Abel, como a diferença entre a oferta que foi colocada por Caim diante de Deus e o seu coração, e o coração de Abel. Veja, eu estava vendo um videozinho, não sei se vocês chegaram a ver, não sei se foi no Instagram, sobre uma jovem que estava falando sobre a questão do primeiro pedaço do bolo. Vocês já ouviram esse vídeo? Um videozinho curto. E ela diz o seguinte: no aniversário do marido, lá, do esposo, do marido, na hora de cortar o bolo, tem aquela história, né, para que você vai dar o primeiro pedaço do bolo, e aquele primeiro pedaço do bolo é aquela pessoa que você mais dá mais, assim, eleva mais, né? É aquela que é mais importante para você. E aí, se o marido dá para a sua mãe e não dá para a esposa, e ela dizia assim: não, eu me dou muito bem com a minha sogra, só estou querendo aqui mostrar algo, né, uma referência sobre isso. Mas se o marido dá para a mãe, significa dizer que a mãe é mais importante do que a esposa. Mas se dá para a esposa é mais importante. E ela então aplicou essa ilustração. Ela disse assim: para quem você dá o seu primeiro pedaço de bolo? Você dá para Deus ou dá para quem? Para quem você dá o seu primeiro pedaço de bolo? Porque se você dá o seu primeiro pedaço de bolo a Deus, é porque Deus é mais importante para você. Mas se você dá para você mesmo, se você ou dá para outra pessoa, você faz alguma coisa com aquele primeiro pedaço de bolo, é porque Deus não é importante para você. E eis aqui então, irmãos, a questão: quem era mais importante para Abel? Quem era mais importante para Caim naquele momento? Logicamente, o texto ele faz uma diferença entre as ofertas. E depois nós vamos ver também, logo em seguida, que havia não diferença apenas na oferta, mas existia uma diferença no coração de cada um deles. Porque o texto diz que Abel, ele pegou das suas primícias. Veja aí o versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Significa dizer, o primeiro pedaço do bolo. Que Deus era mais importante para ele. Mas se a gente olhar para a oferta de Caim, vai dizer que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Existe aqui uma diferença. Quem escreveu fez a diferença. Não disse diretamente, mas ele fez ao escrever. Então existia aí uma questão de preferência. A Bíblia nos ensina que Abel era justo, mas Caim era do maligno. Veja aí.
Eu trouxe aqui alguns textos para mostrar isso para vocês. Hebreus capítulo 11. Em Hebreus capítulo 11, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Então veja que o coração de Abel é um coração justo. Mas, se a gente olhar para Caim, existe aí também uma diferença. Em 1 João capítulo 3, versículo 12, diz assim: não sejamos como Caim, que era do maligno, matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Então veja, o conflito não existiu apenas quando ele viu que a oferta do seu irmão chegou até Deus como incenso suave, o cheiro agradável da gordura da ovelha, mas também porque o seu coração era do maligno. Então, o primeiro pedaço de bolo, a pessoa mais importante para Abel era Deus, mas a pessoa mais importante para Caim não era Deus. O conflito surge, irmãos, quando o nosso coração está cheio do pecado, cheio de ciúme, cheio de ira, cheio de inveja, cheio de tantas coisas. É só olhar para a obra da carne. As obras da carne, desavenças, brigas, prostituição, tudo aquilo que tem lá em Gálatas capítulo 5. Quando o nosso coração está cheio, qualquer coisa é motivo da gente se indispor com as pessoas. E ali foi o caso de Caim e Abel. Então o conflito de Caim, ele teve essas duas vertentes, o seu irmão com Deus. O seu irmão foi um concorrente, seu orgulho foi ferido por Abel ter oferecido uma oferta melhor do que a dele. Com Deus, porque Deus o diminuiu diante da oferta do seu irmão. Assim, eu entendo isso. Então veja, onde há conflito, não há a presença de Deus. Onde há conflito é porque existe um coração onde Deus não é mais importante para essa pessoa. Os conflitos, como eu falei, eles fazem parte das obras da carne. Eu peguei um texto aqui, em Gálatas capítulo 5, e eu grifei aqui, porque tem vários, mas eu grifei: inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, obras da carne. São as obras da carne, queridos. Então veja, Jesus, ele disse o seguinte: se a gente quer viver em paz com Deus, se a gente quer oferecer um culto agradável a Deus, Jesus disse assim: se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai resolver esse problema primeiro. Lá em Mateus capítulo 5, ele disse assim: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Caim não procurou Abel para resolver o problema, mas ele alimentou no coração uma ira tão grande que o levou a matar a vida do seu irmão Abel. Outra coisa que a gente aprende com esse texto é que os conflitos vão surgir por causa do pecado que existe ali, presente no coração das pessoas. Mas o pecador, aquele que foi o pivô do conflito, ele precisa ser confrontado com o seu pecado. Nesse relato, o mediador foi Deus.
Porque Deus falava com as pessoas diretamente naquela época. E hoje a gente não tem mais esse mediador que é Deus por meio da presença dele falando audível conosco. Aí nós temos a palavra de Deus e nós temos pessoas que podem mediar o conflito. Dentro de casa, no caso aqui de Caim e Abel, eu entendo, nem Abel sabia, nem os pais de Caim e Abel sabiam, mas Deus foi o mediador do conflito. Deus foi até Caim e confrontou Caim com o seu pecado. Então, vejam aí, ele o confrontou para que ele refletisse e se arrependesse, desistindo das suas intenções, o que ele não fez. Diferente, por exemplo, vocês lembram da história de Davi? Davi, ele foi aquele camarada, né, que cometeu crime, matou seu general, né, ele teve relação com essa esposa do general, e ele encobriu o seu pecado, embora toda a população, né, de Jerusalém, talvez de Israel, soubesse, mas ele encobriu. Ele escreve isso no Salmo: enquanto eu encobri meu pecado, né, tem toda aquela história que ele escreveu ali no Salmo. Mas Deus mandou alguém para confrontar Davi. Quem foi? O profeta Natan. E o profeta Natan foi lá, confrontou Davi, e o que ele fez? Ele fez como Caim? Não. Ele se arrependeu, e ele pediu perdão a Deus. Deus, claro, perdoou, teve consequências do seu pecado, mas Deus perdoou Davi, e ele seguiu a vida. Então nós precisamos, irmãos, num momento como esse, nós precisamos de alguém que possa ser mediador nessa história, porque muitas vezes o conflito chega numa dimensão em que as duas pessoas que estão envolvidas fica difícil de resolver, e aí precisa do mediador. Deus foi o mediador dessa história. Muitas vezes a pessoa que é, vamos dizer assim, magoada, ferida dentro de um conflito, busca conversa, e às vezes é quem magoa, quem fere, busca conversa, e ali resolve o problema. Mas às vezes é preciso um mediador, e sempre acontece isso. Esta é a sequência lógica na resolução dos conflitos, ou seja, confronto em amor. Nós precisamos confrontar em amor, porque Deus confrontou em amor, e deu a oportunidade para que Caim se arrependesse do seu pecado. Então ele o confrontou com amor, tá? Depois vem o arrependimento, para depois vir o perdão, né? Então confronto, arrependimento, perdão. Quando não acontece o arrependimento, não acontece o perdão. Quando não acontece o perdão, o conflito aí tem continuidade, né? E aí vem as tragédias das famílias, porque não houve perdão. Caim, ele não se arrependeu, levou adiante sua ira, e ele matou seu irmão. Por isso Deus disse a ele aqui: por que você anda irritado? Por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Irmãos, Deus é bom demais, né? Cantamos aqui sobre a bondade de Deus. Eu costumo dizer aqui na igreja: Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais, né? Deus é bom demais. Porque naquele momento Ele deu a oportunidade a Caim. Ele nos dá a oportunidade de nós nos arrependermos. Ele nos chama, Ele nos confronta, né? Ele nos incomoda com o pecado. E Deus aqui então estava pronto para perdoar Caim, mas ele não se arrependeu, né? Então não recebeu perdão. Abel, ele não teve a oportunidade de perdoar, porque não foi procurado pelo irmão.
não sabia da história, ele estava tão inocente na história que o irmão convidou ele para ir para o campo, chegou lá, Caim matou ele. Então ele não teve essa oportunidade, ele não sabia que estava havendo essa inveja do irmão. Então não houve diálogo entre os irmãos, mas Deus o confrontou. Então Caim, ele fingiu, né, que não tinha acontecido nada, levou o irmão para o campo e ali matou o irmão. Levou à frente o processo. Então vejam, uma iniciativa importante para os conflitos, porque não houve o diálogo entre Caim e Abel, uma iniciativa importante para os conflitos é o diálogo com Deus. Sem diálogo não há como resolver. Onde se pode expor ali no diálogo que a sua mágoa, é onde pode se colocar as diferenças que estão havendo, as dificuldades que estão havendo ali nas relações dentro da família, e não deixando ali que o pecado cresça no coração, porque se você deixar o pecado crescer, o caminho é a desgraça. Uma outra questão que a gente precisa pensar sobre esse texto é: para uma relação familiar sadia, é necessário confissão de pecado. Não apenas de confronto e amor, onde pode haver o arrependimento, onde pode haver perdão, mas é necessário a confissão de pecado. Deus, quando ele confronta Caim, depois da morte, depois que ele matou Abel, Deus confronta Caim, ele ainda dá a oportunidade para que Caim confesse o seu pecado. Confesse o seu pecado. O texto, irmãos, é assim tão forte que eu estava pensando sobre esse texto, porque o texto diz assim: o Senhor disse, veja no versículo 10, o Senhor disse: o que você fez? O que é que Deus está chamando aí, irmãos? Deus está chamando para você confessar o seu pecado. Ele pergunta: o que você fez? Ele poderia ter dito assim: eu matei Abel, eu tinha matado ele, eu sabia que ele tinha. Mas ele não. Ele responde de uma forma grosseira, seu coração era do maligno, ele está virado com Deus, está virado com o irmão, mas está virado com Deus. E ele aqui responde: agora, ele vai dizer assim: eu sou o guardador. Como é que ele responde aqui? Ele diz assim: a voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Agora você é maldito sobre a terra, cuja boca você abriu. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força, você será fugitivo pela terra. Não, versículo 9: onde está Abel, seu irmão? E ele diz assim: por acaso sou o guardador do meu irmão? Então ele pergunta: o que você fez? E ele então não confessa ali o seu pecado. Diferente de Davi, né, irmãos? Porque Davi, na hora que foi confrontado, ele se joga logo de joelho no chão, por isso que era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha um temor tremendo de Deus, ele se joga no chão e ele diz assim: pequei contra os céus, contra ti, Senhor. E aí já foi logo confessando o pecado dele. Deus então perdoou ali a Davi. Irmãos, ao confessar o pecado, a pessoa está demonstrando arrependimento. A pessoa está demonstrando que quer reatar suas relações familiares, né? A vontade de que as coisas se normalizem novamente. Quando a gente esconde, quando a gente guarda, é porque a gente quer continuar na mentira, a gente quer continuar no pecado, a gente quer continuar no conflito temporal. Por isso é que o outro lado, ele tem que estar disposto a perdoar se quiser paz na sua casa. Eu estava conversando outro dia com um pastor amigo meu sobre essa questão do aconselhamento pastoral. Ele estava falando sobre o líder e o aconselhamento pastoral. E então eu questionei porque existe uma corrente teológica que diz que a Bíblia ela é suficiente para tudo. Ela tem resposta para
todas as nossas dificuldades e lutas da vida. Nós não precisamos de mais nada a não ser a Bíblia, porque uma das regras, um dos princípios nossos bíblicos é que a Bíblia é suficiente. E ele então, esse pastor amigo meu, psicólogo, ele estava falando sobre a orientação na área da psicologia e a Bíblia. E eu disse assim: como é que você então me responde? Quando é que a gente então define qual é a linha divisória entre o que a Bíblia pode resolver de um problema relacional e o que a psicologia pode resolver? E ele disse assim para mim: a Bíblia, ela é suficiente. Ela é suficiente. Porque tudo que a gente precisa entender é o perdão. Nós precisamos aprender a pedir perdão e a perdoar. Nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas, nossas fragilidades e aprender a nos perdoar, a perdoar o próximo e poder assim, irmãos, sarar as feridas que existem no nosso coração. O maior problema, muitas vezes, nos lares, é porque não existe perdão. Quando a pessoa, existe um conflito muito grande entre as pessoas muitas vezes se arrependem, confessam o seu pecado, mas o coração do outro está dominado. E quando o coração do outro está dominado, não tem Deus no coração, essa pessoa é incapaz de perdoar, porque o perdão é algo sobrenatural. O perdão está acima da nossa possibilidade enquanto seres humanos. É algo que vem de Deus para nós. É algo que supera nosso próprio ser. Porque quando nós somos feridos e magoados, nós estamos sendo feridos no nosso ego. É o nosso ser que está sendo ferido. E a gente, enquanto ser humano e a nossa natureza, nós somos incapazes de superar algo que vem contra nós. Por isso é que somente Deus no coração, quando nós temos Deus no coração, 100% Deus no coração, quando a parte mais importante da nossa vida é Deus, o nosso pedacinho, o primeiro pedaço que eu arrancar do meu coração, eu vou dar para Deus. O perdão é fácil. Não é difícil perdoar quando se tem Deus no coração. Olhe para Cristo. Eu olho muitas vezes, porque eu já dei vários seminários sobre perdão, porque eu tinha uma dificuldade no meu coração muito grande de perdoar pessoas. Eu estudei sobre isso e eu apliquei um seminário sobre perdão várias vezes. Mas quando a gente olha para Cristo ali na cruz, pregado, crucificado na cruz, a gente pode entender o que é perdão. Porque ali na cruz ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoar é fácil. É difícil para nós quando o nosso ego é maior do que Deus no nosso coração. Mas quando Deus é maior do que a gente, perdão é fácil. Nós precisamos, irmãos, receber a confissão das pessoas, mas nós precisamos aprender a perdoar. Como Caim não perdoou, ele caiu em juízo. Quando nós não perdoamos, nós caímos em juízo. Por quê? Porque o autor dos Hebreus disse que nós não podemos deixar nenhuma raiz de amargura crescer no nosso coração, porque isso está separando a nossa relação com Deus. E quando a gente se separa de Deus, nós somos destituídos da sua glória, da sua presença na nossa vida. E quando nós somos destituídos da sua presença na nossa vida, irmãos, nós estamos aos nossos próprios, sobre os nossos próprios cuidados. Há um juízo de Deus sobre nós. Não significa dizer que você precisa perdoar para voltar a conviver com outra pessoa.
Mas você precisa perdoar para viver em paz com o seu coração. Viver em paz com o coração. E eu queria então concluir essa mensagem com algumas dicas para vocês. A primeira é: ouça antes de falar. A pior coisa no conflito é quando você fala e o outro fala ao mesmo tempo. Você nem escuta nem o outro. E quanto mais você deixa de escutar, maior é o grito. Não é? Então, ouça antes de falar. Provérbios capítulo 18, versículo 13 diz assim: quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Segundo, responda com calma. Se a pessoa lhe apontar, se a pessoa gritar com você, o autor desse provérbio diz assim, que a palavra branda, que desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quanto mais você grita, mais você ouve grito do outro lado. Então, baixa o tacho, fale baixo, escute quando você está em conflito com outras pessoas. Terceiro, ignore o insulto. Você foi insultado, né? Ignore o insulto. Irmãos, olha, eu já fui para ver o curso já. Cresceu um pouquinho, mas aumentou. Eu não podia, porque eu aprendi o seguinte: não deixe ninguém pisar no seu carro. Se pisar no seu carro, você pisa no pé dele, né? Então, essa é a vida, é o que o mundo nos ensina, né? Então é o seguinte: ignore o insulto. Provérbios capítulo 12, versículo 16: o insensato revela de imediato o seu aborrecimento. Olha aí, coisa, né? Casou bem direitinho. Mas o homem prudente ignora o insulto. E o prudente aqui é o sábio, né? É aquele que vem sabedoria do alto. Então controla a sua raiva, controla o seu eu, controla o seu start de querer ali, né, correr para cima, né, e dar o primeiro murro, né? Controle, ignore o insulto, faça de conta que não ouviu aquele insulto. Quarto, não retruque. Romanos capítulo 12, versículo 17 diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Quinto, trate com respeito, né? Provérbios capítulo 11, versículo 12: o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a sua língua. Então respeite o seu próximo. Estamos terminando, viu, irmãos? Por isso é que o sexto aqui é: tenha paciência. Tenha paciência. Provérbios capítulo 15, versículo 18: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Olha que coisa, né? Paciência é a alma do negócio. Não é nem a propaganda, é a paciência. Por último, eu já falei, perdoe-vos. Perguntaram para Jesus, Pedro perguntou: quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7. Quantas vezes você já perdoou o seu próximo? Irmãos, na minha vida eu tenho 69, vou fazer 70 esse ano, se Deus permitir. Se Deus permitir, nesses anos da minha vida, eu já devo ter perdoado muitas pessoas que me ofenderam, me feriram e puxaram o meu tapete, fizeram muita coisa contra mim. Não é mesmo porque a minha vida foi sempre uma vida. Deus me concedeu ser sempre uma pessoa que exerceu na minha vida profissional cargos de confiança no governo.
Inimigos, muitos. Amigos, poucos. Né? Então, tem muitas coisas que a gente aprende ao longo da vida, e uma delas é perdoar. Se você não consegue perdoar, irmãos, você vai somatizar essa mágoa, e você vai ter problemas sérios de saúde na sua vida. Quando você começar a sentir dor na boca do estômago, dor no joelho, dor na nuca, né? Quando você começar aquele câncerzinho que começa crescendo no estômago, sabe o que é isso? É a mágoa, né? Você guarda no seu coração. E o que é que eu preciso fazer então para ter um relacionamento sadio? Preciso encher o meu coração de Deus. Eu só posso encher o meu coração de Deus, irmãos, quando eu tenho Cristo e o Espírito Santo que habita em mim por meio de Jesus Cristo. Estarei ali cheio do Espírito, cheio de Deus, e aí é fácil perdoar. Amém, queridos?